E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal. Bom, hoje nós vamos dar sequência a mais um louvor, realizando uma mixagem do zero para vocês. E hoje nós vamos estar utilizando um software diferente, uma mesa de som diferente. Hoje eu vou estar mixando para vocês no Reaper, exatamente isso daí. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma gravação que eu realizei na data de ontem, no nosso culto da família, na nossa igreja. E hoje eu vou estar refazendo essa mixagem total do zero no Reaper, demonstrando cada passo a passo para você. Então fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos realizar do zero uma mixagem realizada na igreja. E muito importante, abençoados, se você tem gravações multicanais na sua igreja, você acha que você não está conseguindo progredir mais, está com dúvida em algumas coisas, coloca um eu quero aqui nos comentários que eu vou estar entrando em contato com você. E se você me autorizar, eu vou estar usando essa multitrack para criar mais conteúdo aqui no canal. E no final de tudo eu vou estar disponibilizando a cena que eu usei de volta para você estar aplicando na sua igreja. Então chega de enrolação, vamos para a mixagem, que é isso que vocês querem. Bom, como eu falei, hoje nós vamos estar utilizando o Reaper como a nossa mesa de som, né? O Reaper nada mais é que um software de gravação, reprodução e também de edição de áudio, onde você pode estar realizando aplicação de plugins, você pode estar colocando correções de afinação, fazendo cortes e até mesmo, por exemplo, aqui nessa parte aqui você não gostou do áudio, você pode vir aqui, deletar, colocar de novo. Basicamente é um software que você consegue fazer qualquer tipo de modificação. Essa gravação aqui nós realizamos ontem, domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, lá na nossa igreja. Essa gravação nós temos bumbo caixa, tom 1, tom 2, surdo, overs, já em canal estéreo, contrabaixo, violão, teclado, uma voz de líder e uma voz de ambiência. Eu já vou colocar eles aqui. Bom, falando para você, esse louvor foi cantado pelo Jonathan, é o louvor Preciso de Ti, do Diante do Trono. É um louvor antigo, mas é um louvor que todas as vezes que toca, ele mexe muito com o nosso coração, porque fala uma música totalmente cristocêntrica, que fala da necessidade e da saudade que temos e da onde nós precisamos estar, que é junto com o nosso Deus. Então, eu vou estar colocando aqui para vocês, para a gente estar escutando essa mix. Primeiramente, eu vou estar levantando ela aqui para a gente escutar e a gente vai estar seguindo com a nossa mixagem. Vamos lá, coloquei aqui para tocar. Vamos já pegar uma parte de bateria para a gente já pegar uma parte interessante. Bumbo. Um pouquinho mais de volume para vocês. Caixa, os tons, surdo, assim tu me ama. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Levante a sua mão e cante: preciso distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena. Bom, então essa é a track que nós vamos estar trabalhando hoje. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque na mixagem passada os vídeos ficaram numa média aí de 50 minutos. Eu quero ser um pouquinho mais rápido para vocês,
para a gente estar destrinchando passo a passo essa mixagem. Então, sem enrolação, vamos lá. Eu vou zerar todos os canais. Primeiro, eu já cheguei aqui num volume que já ficou interessante para a gente fazer tanto a mixagem quanto vocês escutarem a minha voz também. E vamos levantar esse bumbo e escutar como é que ele está soando. Vou pegar uma parte aqui que o bumbo já está constante, ou o mais constante possível. Você pode ver que existem as variações aqui do bumbo, né? É o que é normal. A gente não está falando de uma gravação perfeita, a gente está falando de uma gravação que foi realizada dentro de uma igreja, batera dentro do aquário, e a gente tem que fazer as coisas com o que a gente tem na mão. E a minha intenção não é mostrar para vocês uma mixagem perfeita, tá, pessoal? Mixagem perfeita, quem fez foi o técnico de mixagem, ou o engenheiro de mixagem que realizou esse louvor do Diante do Trono. Eu sou apenas um técnico de som que quero aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Então vamos lá, bumbo, um pouquinho mais alto para a gente ouvir direito. Vou aumentar um pouquinho aqui minha placa. Primeiro de tudo, galera, eu quero equalizar esse bumbo. Então vamos de EQ, eu vou pegar um equalizador aqui. E muito importante, todos os plugins que eu vou estar utilizando aqui são plugins da Tucson Audio. Eu estou utilizando os plugins, eu vou estar deixando aqui o site da Tucson Audio na descrição desse vídeo para você também estar fazendo o download e utilizá-los, tá bom? Então vamos lá. O primeiro equalizador que eu vou estar usando vai ser esse Green. Vou usar esse Orange, que ele é um pouco mais agressivo. Primeiro de tudo, rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a sujeira do bumbo, que é esse som de papelão dele. Eu quero corrigir o bumbo para depois eu trazer uma fundamental dele e depois eu realizar a compressão para que aquela parte de dinâmica que vocês verificaram ela fica um pouco mais constante e esse bumbo fique marcando legal o tempo todo. Então vamos achar essa lama aqui do... Ó. Isso daqui não é interessante. Já deu uma limpeza bem legal no bumbo, agora eu quero a ressonância grave. Já mudou o bumbo. Só vacilei numa questão aqui. Vou achar a fundamental dele. Aqui eu vou deixar bem fechadinho, mais fechadinho o kill, para ele trazer só essa fundamental aqui que eu estou trabalhando. Tá na casa dos 60 Hz. Sente que é um soquinho que dá, ó. Essa pressão que eu quero. Beleza, agora eu vou chegar um compressorzinho aqui nesse aqui, nesse bumbo. Vamos de comp. Nesse compressor eu vou estar selecionando um compressor que eu gosto bastante de usar na batera, que também está no pacote da Tucson, que é esse daqui, ó. É uma simulação de um 76, esqueci o nome agora, mas basicamente eu vou estar deixando o ataque dele não tão rápido. Ele é um compressor muito bom, ele já começa em 20 milissegundos. É algo para comprimir coisa boa, coisa que já foi gravada de uma maneira legal. Então eu quero segurar ali pelo menos uns 3 decibéis. Segurei, vou ajustar o volume, porque eu não quero volume aqui, eu quero comprimir. Ó. Beleza. E agora que eu tenho esse bumbo mais constante,
eu vou colocar um gate nele. Eu vou colocar esse purple aqui ele é muito legal, ó. Já trouxe um gateamento muito show de bola. Aqui eu posso deixar mais sequinho. Ou deixar o vazamento passar um pouco. Eu vou trabalhar ele como um expander. Isso. Eu não vou deixar o release tão curto para ele não matar esse sustain do bumbo. Olha o tanto de plugin que vem nesse pacote da Tucson. Para você que está sentindo falta de colocar algo a mais na sua mixagem, esses plugins aqui eles são todos gratuitos, vêm todos no pacote da Tucson. Você pode estar utilizando aí na sua mixagem, eles são extremamente leves. Eu não tenho um computador tão bom aqui comigo. No caso desse louvor, eu não estou sentindo falta de agudo, porque é um louvor de adoração. Eu não estou sentindo essa falta. Vamos caixa. Vamos de equalizador primeiro. Vou usar o orange de novo. Eu vou chegar aqui, ó, vou colocar um low pass, porque eu não precisa ficar passando esse subgrave. Vou levantar aqui a fundamental grave da caixa, ressonância grave, ó. Pressão da caixa tá aqui. Agora eu vou pegar essa ressonância que tá cantando aqui, ó. Esse compressor aqui ele é bem agressivo. Pouquinho que você abaixa, ele já responde muito bem. Tem aqui também, que era a caixa mais moderna. E eu vou levantar um pouco desse ar da caixa. Perfeito. Na caixa aqui eu vou colocar um compressor. Eu vou colocar esse compressor aqui, que eu também uso na Master e eu gosto bastante. É uma simulação de um bus compressor da SSL. Ele é bem legal. Então vamos chegar aqui a compressão. Deixar essa caixa um pouco mais constante. Não vou deixar o release tão puxado, que eu não quero que fique arrochando demais. Deixar passar um pouco do transiente da caixa. Perfeito. E a princípio na caixa é esse que eu vou fazer. Vamos de tons. Deixa eu pegar uma parte aqui que os tons tocam. Aqui tá aparecendo que ele segurou aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Tons de surdo. Vamos já fazer um paneamento aqui, ó. 40 para um lado, 30 para o outro. Vamos colocar. Não gosto de abrir tanto o pan do surdo. Eu acho que destoa um pouquinho. Pegar esse tom aqui. Primeiro de tudo, equalização. Vou usar esse orange aqui novamente. Você consegue ver nitidamente a fundamental do tom cantando aqui, ó. Antes disso, vamos limpar esses graves dele, que não tem necessidade dele ficar cantando tão grave assim. Esse subharmônico dele não vai nos ajudar muito, digamos assim. Vamos agora limpar ele. Isso daqui não soma em nada, então vamos abaixar, ó.
Bonito, muito bom. E aí aqui eu vou colocar esse Pultec, porque eu quero ressaltar essa ressonância grave dele. Essa simulação de Pultec, ele traz uma textura diferente nos graves, então eu quero utilizá-la. E aqui também, por volta de 5K, eu quero colocar uma pontinha nos tons para ele cortar melhor a mix. Isso. Esse atenuação aqui dessa simulação de Pultec, quando você levanta, ele vem fazendo um corte, um filtro de agudo, e ele ajuda a limpar um pouquinho do vazamento que passa um pouco dos microfones de tom. Então eu coloco um pouquinho, ele fica bem legal. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse setup para esses outros microfones. A única diferença é que o que? Esse microfone menor, ele vai cantar numa região um pouquinho mais aguda, então eu chego um pouquinho ele mais para trás. Aqui eu vou manter do mesmo jeito, e o surdão, ele vai cantar numa região um pouquinho mais grave. Vamos escutar o surdão, ó. E aí eu volto um pouco. E agora eu vou trazer a simulação do Pultec pra gente ganhar um pouquinho mais de ponta. No caso do surdão, eu vou colocar aqui mais um pouquinho de grave. Muito. É normal do surdão sobrar um pouco mais de prato, porque ele fica bem ali embaixo do ride, e é onde os bateras levam bastante a mão, então dá pra você amenizar um pouco. E ele é muito sutil, tá, rapaziada? Se vocês colocarem um ruído rosa e insertarem esse plugin e vocês vierem cortando, vocês vão ver que o decaimento ali nos agudos é algo muito sutil mesmo. Então ele consegue dar uma limpeza um pouquinho melhor no tom, no surdo, e ainda mantém aquele agudo dele. Agora eu vou colocar um compressor aqui. Eu vou usar aquela simulação do 76. Eu vou usar essa daqui, que eu acho ela um pouco mais agressiva, porque eu quero o tom. Eu não quero que ele fique eu quero que ele fique estável ali, um pouquinho mais que a mesma situação do bumbo, que ele fique bem tranquilo no lugar dele. Eu vou colocar um release 80 milissegundos, pra mim tá legal. Vou usar essa compressão aqui de 4:1. Ó, já vê que ele já tá reduzindo, ó, uns 4 dBs aqui pra mim. Vamos ver como é que tá o volume. Beleza, é isso que eu preciso. Vou copiar ele aqui para os tons. E agora vamos para os overs. Overs, igualmente, vou estar colocando aqui um equalizador para primeiro estar corrigindo. A única diferença que eu sinto daquele Orange para esse Green Dynamics é que o Orange eu acho ele um pouquinho mais agressivo. Esse Green Dynamics aqui, eu posso pesar um pouco a mão nele, que ele não vai ter uma resposta tão agressiva assim. Na questão aqui dos overs, eu vou fazer um corte de grave aqui até 1K. Eu vou fazer alguma coisa um pouquinho mais tranquila. Por mais que eu vou chegar aqui a quase 2K, realmente ele já não vai ser um microfone de over, ele vai ser já um microfone para pratos. E eu quero realmente estar detalhando para ficar uma mixagem bem na cara. Eu preciso dessa bateria bem na cara.
Deixa eu levantar aqui o microfone de ouro. Ó. Aqui tá um pouquinho agressivo. Para você que escuta bastante Worship, você prestou atenção que os overs, eles estão ali, mas eles não estão tão na cara e não são tão ardidos. Eu não preciso esse ataque tão ardido nesse microfone. Aqui eu vou estar colocando um compressor e eu vou estar utilizando esse compressor aqui, ó. Esse Blue Compressor, que é uma simulação do API, porque eu quero que esse compressor do meu over, ele seja mais voltado como se fosse um de-esser. Então eu vou colocar aqui o ataque dele no mínimo, o release dele é um pouquinho mais longo, e eu vou chegar até ele começar, principalmente aquela hora que ele dá aquele psh. Ó. E aí comprimir ali 3 dBzinho, vou voltar aqui 2 dBzinhos para voltar a pressão. Vamos escutar essa bateria agora então por completa. Bumbo. Vou colocar aqui essa parte aqui, tá mais legal. Bumbo. Bumbo já tá bem legal. Achando essa caixa um pouquinho aguda demais. E agora eu vou estar acrescentando aqui mais uma track como batera. E aí eu vou pegar todos esses canais de batera e vou colocar aqui dentro que aí o que vai acontecer? Toda a minha batera vai estar sendo administrada por esse canal. Então eu vou fazer algumas correções agora pensando num conjunto total da batera. Eu vou escutando aqui, eu vou colocar mais um compressor. Se você reparou, assim que eu levantei os tons, tem uma frequência que fica cantando. Isso é normal, o tom ficar cantando. A nossa afinação da bateria estava um pouquinho mais alta nessa gravação. E a gente está dentro do aquário também. Existe uma ressonância que fica cantando dentro do aquário. Essa é uma grande diferença para você que toca dentro do aquário e fora do aquário. E para você que faz a mixagem também, fora e dentro do aquário. Existe ressonâncias que ficam cantando dentro do aquário, que numa bateria aberta, 100% aberta, você não tem essa preocupação. Então agora eu vou... O que eu penso na questão da bateria? Eu quero uma bateria bem constante. Então eu vou colocar um compressor. Eu vou estar utilizando essa simulação aqui de um bus, compressor da SSL. Eu vou estar colocando um equalizador. Pode ser esse orange aqui novamente. Eu não vou ter nada muito detalhado, mas eu consigo mostrar para vocês o RTA para quem está aprendendo a escutar a frequência, um pouquinho que você também consegue somar visualizando. Ele te ajuda bastante, principalmente se você é um usuário de UI24.
Então vamos começar primeiro. Eu coloquei aqui na ordem diferente. Primeiro eu quero arrumar as frequências que estão passando na bateria para depois eu conseguir estar comprimindo a bateria do jeito que eu gosto. Então vamos colocar um REC aqui, um play, vamos escutar. Isso aqui também, essa frequência eu poderia cortar um pouco no gate, mas eu não sou tão fã de colocar gate nos tons, porque um pouquinho de dinâmica que o cara tem ali a gente acaba quebrando um pouco. Tudo bem que dentro do aquário é uma situação diferente. Lá na nossa igreja eu faço gateamento dos 2 tons e o surdo eu deixo um pouquinho mais frouxo, mas a gente vai tentar fazer essa limpeza aqui dessa frequência que está sobrando. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Basicamente essa frequência que estava atrapalhando. Eu vou tirar aqui. Já melhorou bastante. Agora eu vou tirar do solo. Eu quero trazer um pouquinho mais de ar na caixa. Perfeito. E agora eu vou chegar um pouquinho mais na compressão. O ataque eu vou deixar ele um pouquinho mais longo, eu não quero matar muito o transiente da caixa, e o release eu vou deixar 50 milissegundos. Eu vou chegar aqui perfeito, um pouquinho mais de... E agora eu quero trabalhar com vocês falando sobre reverb, que é a maquiagem da bateria. Eu quero mostrar esse reverb que eu vou tá trabalhando aqui para vocês. Então vou vir aqui, vou criar mais um canal, reverb, bateria. Deixa eu montar aqui a bateria e eu vou estar utilizando esse Lexon, se eu não me engano é esse Lexon Red 2. É uma simulação de um reverb muito conhecido que é o Lexicon. E aqui eles criaram, a Tucan criou o Lexicon. Mas a gente está falando basicamente da simulação desse tipo de reverb. A gente já tem vários presets aqui. Basicamente o que eu estou pensando aqui para bateria seria um drum plate, que é drum de bateria, e plate, que é um tipo de reverberação que a gente tem. E vamos estar colocando primeiro na caixa para a gente estar escutando o som do reverb. Ele só tá muito longo para mim. Vamos solar o reverb para ver? Aqui eu coloquei o corte de grave dele no máximo, mas eu não quero, eu quero que mostre essa fundamental da caixa. Esse tail gap basicamente é um pré-delay, né?
Não quero. Vamos copiar para os tons. Eu quero colocar um pouco nos overs também, só que eu quero uma bateria bem viva. Vamos escutar como é que tá essa bateria. Para deixar essa bateria mais sequinha, eu vou apelar aqui. E sim, eu vou colocar o gauge. Vou colocar esse purple só para ele limpar essa ressonância. Eu vou deixar o threshold baixo. Talvez até quando ele tocar a caixa ele abra. Não. Não abriu. Perfeito. Perfeito. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar para os tons, todos os tons. Vamos ver como é que ele vai ficar. Essa parte aqui que ele toca bem. O surdo tá mastigando muito. Vamos voltar um pouco. Vamos colocar um release um pouco mais longo. O ataque no mínimo. Nossa, o Rode aqui tá muito alto. Por isso tava mastigando muito. Isso. O Rode aqui no 8. Aqui no 8 também. Perfeito. Então vamos desmutar. E uma coisa que eu gosto de fazer, rapaziada, um pernilongo voando aqui na cara. No grupo da batera, eu gosto de colocar, deixa eu montar aqui esse verb. Eu gosto de colocar um reverb, não esse. Eu gosto de colocar um reverb para já trazer como se fosse uma simulação de sala para a batera. Esse big drum deve ficar muito grande, vamos ver. É algo bem sutil, mas somando com outro reverb, a bateria fica muito legal.
E para finalizar, eu vou colocar uma simulação do Pultec, que como eu falei, primeiro eu quero trazer um pouquinho desse sub do bumbo. Eu quero levantar um pouquinho dessa caixa aqui em 5K. Ó. E eu vou chegar um pouquinho também desse atenuação para mim ter um pouquinho mais de maciez nas altas. Se eu exagerar, ó. E é isso. Bom, por hoje é isso que eu queria estar mostrando para vocês, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa o seu like aqui. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que de repente está tentando fazer uma live no Reaper ou então utilizando alguma DAW que seja. Mostra para ele, fala para ele assim, ó, tem um rapazinho fazendo umas mixagens lá no YouTube. Acompanha lá ele. Primeiro, vai ser um prazer se você se inscrever aqui no canal e começar a me seguir também nas redes sociais. Para você que de repente tá a primeira vez aqui, eu posto alguns conteúdos também no meu Instagram. Todas as quintas e todos os domingos eu posto as mixagens que eu vou fazendo em tempo real para a igreja. Eu sou um técnico de som que atuo hoje em igreja. E assim como você, sim, eu enfrento muitas dificuldades e um pouquinho que Deus tem me dado de conhecimento, eu estou tentando compartilhar com você para que nós dois consigamos chegar num resultado final de mixagem melhor do que nós estamos agora. Então, se de algum modo eu te ajudei um pouquinho a entender o porquê que aquele som de batera do worship não está chegando muito para você, deixa o seu like aqui, vai ser um prazer tá vendo você somar com a gente aqui no canal. E uma vez mais, que as bênçãos do Senhor sejam comigo, sejam contigo e com toda a sua casa, que eu te desejo em nome de Jesus.